Hoje eu vim aqui, na verdade, fazer um desabafo. Quero trocar uma ideia com vocês a respeito de uma determinada situação que eu me deparei ontem e por isso mudei o tema da live de hoje. E acredito que vocês também já devam ter se deparado em algum momento com essa situação por aí também. Que é o seguinte, gente. Ontem, olha só, eu fui no comércio para comprar um negocinho de pet lá para minha gata, a ração dela que tinha acabado, e eu olhei um negócio para escovar ela. E olhei, não olhei, aí uma amiga minha tinha dito que era uma luva lá, que algumas pessoas, que a gata dela não gostava. Eu pensei, eu vou procurar para ver como é. E na hora que eu fui embora, que eu decidi então levar a ração e mais não sei o que lá, a vendedora disse pra mim o seguinte, você não vai levar a escovinha e tal, não sei o que. E eu disse, não, eu vou, a escovinha não, eu não tenho certeza, eu vou dar uma pensada. E aí sabe o que ela me disse? Ai, olha só, mas eu acho que a gata ia gostar. E deixa eu te falar, hoje é dia 30, nosso último dia de meta. A gente tem uma meta de itens aqui por cliente. Se tu quiser me ajudar e levar esse produto a mais para me ajudar a bater a meta. Não foi exatamente com essas palavras, mas com essa situação. E aí eu queria perguntar para vocês que estão aqui, quem de vocês já passou por essa situação, onde você fica indeciso, fica na dúvida em relação a um determinado serviço, produto, e o vendedor sai com essa frase no final para vocês. E sabe o que é? Que na verdade a gente tá fechando a meta e eu precisava de uma resposta tua. Quem nunca passou por essa situação? Gente, assim, a guria até me atendeu super bem, assim, sabe? O atendimento dela foi bem legal. Mas naquele momento, ela jogou fora toda a primeira impressão positiva que eu tava construindo durante o atendimento dela em relação a ela. E, gente, eu preciso dizer pra vocês, e eu saí de lá pensando, por que as pessoas fazem isso, tá? Por que as pessoas fazem isso? E tem duas razões por que os vendedores... Depois, se você é vendedor, se você conhece um vendedor, você manda um aviãozinho, porque é muito importante que ele esteja aqui, tá? E aí, assim, se você já fez, ou você conhece alguém que faça isso, provavelmente essa situação acontece por duas razões. Primeiro, porque a gente tem uma seguinte situação. Um vendedor despreparado, na ânsia e na pressão de ter que bater uma meta. E vocês vão ver muito, gente, isso acontecer agora. Acontece muito em época de contratos temporários. E por causa do Natal, né? De contratos temporários, onde as pessoas sabem que é fundamental para que elas continuem ou para que elas renovem o seu contrato, que um dos pontos de referência é bater a meta. Então acontece muito dos vendedores, num ato de desespero, tá lá nos 45 do segundo tempo, e eles te dizerem isso. Olha só, na verdade eu não quero aproveitar e levar mais um, a gente tá no último dia de meta, e aí você também me ajuda a bater minha meta. E aí eu quero fazer a seguinte pergunta, para você vendedor que usa isso, para você que conhece alguém que já fez isso e você precisa ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Por que é que você acha que um cliente que não te conhece, por que você acha que uma pessoa que a primeira vez que te viu, muitas vezes na vida, foi naquele momento de compra e venda, vai te ajudar a bater uma meta? Vai ser solidário contigo ao ponto de abrir a carteira e comprar um produto que você não despertou necessidade, que você não despertou desejo para te ajudar a bater uma meta? Por que é que você acha que um desconhecido vai fazer isso por você? Ao ponto de você nunca ter enxergado uma pessoa na tua vida
e você pedir para ela ajuda para bater a meta. Então, gente, olha como isso é errado e como isso desmerece o vendedor. E agora eu quero falar contigo, vendedor. Olha como isso te coloca numa situação de inferioridade. Você não pode fazer isso. Eu sempre falo por aqui, você não pode permitir que as pessoas te olhem e te coloquem numa situação diferente, diferente da situação de alguém que está ali como especialista, como alguém que resolve o problema de alguém, como alguém que estudou, que se capacitou, que entende toda a parte técnica que o cliente não entende, que entende todo o funcionamento, qualidades, benefícios. Você está ali como especialista, você precisa se colocar você precisa se colocar como alguém que entende disso. E aí nos 45 do segundo tempo, você simplesmente pede para um estranho te ajudar a bater uma meta. Gente, eu vejo isso acontecer muito e eu fico extremamente frustrada. Por duas razões. Primeira, porque o vendedor não tem noção do quanto ele está se diminuindo. E segundo, porque uma das grandes razões pelas quais isso acontece, a culpa é do dono. A culpa é do dono que não capacita, que não ensina, que não dá condições, que não empodera esse time de vendedores para que eles entendam que eles são capazes e que eles não precisam ficar miseriando para o cliente nos 45 do segundo tempo ajuda para bater meta. E aí, gente, eu falei aqui de uma situação de um pet, mas eu quero dizer para vocês que isso acontece em grandes negócios também. E aí é pior ainda. E quando que acontece em grandes negócios? Eu falei para vocês que uma das razões pelas quais os vendedores ficavam pedindo ajuda para bater meta é essa: despreparo, ter que bater a meta para passar do contrato. E a grande razão é que eu já vi empresas que instruem os vendedores a usar isso como estratégia de fechamento. Colocar o cliente contra a parede e dizer, olha só, nós temos uma meta para bater aqui e a nossa meta vira dia tal, então eu precisava saber se até dia tal você consegue uma resposta para mim, porque aí você vai me ajudar também na meta. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu sei que tem empresas, principalmente de produtos com valor agregado, como venda de carro, por exemplo, aonde as pessoas usam isso como fechamento, como estratégia de fechamento. E de novo, não entre nessa roubada, porque você, vendedor, quando faz esse tipo de comentário para o teu cliente, está diminuindo. Você anula toda a tua expertise, você anula todo o teu conhecimento, toda a gentileza, tudo que você foi como ninguém durante o teu processo de negociação, e você se coloca numa condição de alguém que está miserando ajuda. Miserando ajuda. Eu nunca esqueço, gente, uma vez... Deixa eu tomar meu café aqui. Gente, se faz sentido para vocês, escrevam aqui para mim, me ajudem a construir isso. Mas como eu falei para vocês, mudei totalmente a estratégia da live de hoje, porque eu sei que isso é uma prática comum. E só de eu colocar ontem, gente, o convite para vocês participarem, várias pessoas comentaram nos meus direct que instruem os vendedores a não fazer isso, que isso é desespero, que já compraram porque se sentiram constrangidos com o pedido desesperador de um vendedor para ajudar a comprar para bater a meta, porque ele estava no contrato. E, gente, eu já passei por isso. E o pior, deixa eu falar para vocês, o pior, eu como gestora, e aqui eu estou para dizer para vocês que eu não sou e nem fui na minha trajetória perfeita o tempo todo, extremamente competente, não fui 100%, dei muita cabeçada. Eu já vi os meus vendedores fazendo isso com clientes, pedindo para ajudar a bater a meta. E isso é horrível, gente. Isso é horrível. Então, você, gestor que está aqui
assistindo essa live, pelo amor de Deus, converse sério com o teu vendedor. Pense em estratégias para que ele arranque. A gente está hoje dia 1º. A gente tem o melhor mês do ano pela frente. E a gente vai ter pessoas desesperadas para bater a meta. Então, se você não conversar, se você não empoderar, se você não fazer o seu time acreditar que é possível sim, desde que ele comece a partir de agora, é bem provável que no dia 23, 24, eles vão estar fazendo isso que eu tô te falando agora, que você não pode deixar eles fazerem, que é pedindo socorro, miserando para os clientes uma compra para poder bater a meta. Não façam isso, não permitam que isso aconteça dentro da tua loja. E se você é representante, se você é vendedor autônomo, se você é o dono do seu negócio, jamais use essa estratégia com o seu vendedor, com o seu cliente. Talvez, lembra que a gente fez uma live aqui que eu falei para vocês que a gente precisava deixar o cliente super à vontade para nos dizer um não? Que um não é uma objeção. Então imagina se você coloca o cliente no compromisso de te ajudar a bater a meta. Qual a sensação? Jamais, gente. Não façam isso com o cliente. Talvez o cliente, dependendo do ticket médio de vocês, dependendo do produto que você vende, talvez o cliente vai até comprar porque ele simpatizou. Simpatia diferente de empatia, né? Lembra? Simpatia, afinidade, empatia, conexão emocional. Talvez o cliente vai até bater o martelo, talvez o cliente vai até levar uma peça a mais, porque ele simpatizou contigo. Mas ele nunca mais vai voltar. Ele não vai te indicar para ninguém. Porque imagina ele te indicar para um amigo e o amigo dele chegar lá e você sair com essa. E aí assim, gente, voltando, me perdi no raciocínio, né? Uma coisa vai levando a outra. Esse tipo de situação, ele não acontece só em vendas de nota fiscal e ticket médio baixo ou menor. A gente se depara com situações onde a gente tem um ticket médio alto, como por exemplo venda de carro. E aí é onde as empresas usam esse tipo de comentário como estratégia de fechamento. Encurralar o cliente, deixar o cliente fazer o cliente sair dali se sentindo mal, porque não te ajudou a bater a meta. Nunca vai ser uma boa opção. Eu nunca esqueço, gente, que uma vez eu fiz um financiamento, um consórcio, te dar um oizinho aqui. Comprei uma carta de crédito com valor bastante agregado. E eu confesso para vocês, e olha que eu sou exigente, que eu fiquei impressionada com a condução do processo de venda, com a técnica, com o conhecimento, com a entonação vocal, enfim, com o direcionamento, com tudo o que o vendedor, né, com a maneira como o vendedor estava conduzindo aquela venda, né? Eu realmente estava encantada com a maneira como aquele vendedor estava sendo profissional e estava vendendo. Eu não tinha dúvidas de que eu estava diante de um dos melhores profissionais de vendas que eu, Karine, já tinha tido a oportunidade de estar. E aí, depois de umas 2 conversas, mais ou menos, uns 2 encontros, que aí a gente ficou de bater o martelo e tal, o vendedor me saiu com este comentário. Olha só, hoje é dia tal, a gente não tem o costume de fazer isso, mas eu me sinto já confortável para fazer isso e eu queria colocar isso para vocês. A gente tem uma meta para bater e eu queria saber se eu posso contar com vocês até o dia tal para tomar essa decisão, para que eu possa contar com esse valor ainda nessa meta. Gente, naquele momento, tá escuro aqui, né? Naquele momento, aquele vendedor que até então tinha sido uau para mim, perdeu comigo todo o encantamento e toda a credibilidade. E aí eu fiquei pensando, por que alguém faz esse tipo de comentário?
E aí, gente, eu percebi, eu fui perguntar, eu fui especular, que essa empresa usava isso como estratégia de vendas, como estratégia de fechamento. Encurralar o cliente num determinado período, dar um prazo para o cliente, para que o cliente tomasse a decisão. E aí, gente, eu queria dizer para vocês, vocês até podem, eu ensino aqui, vocês até podem dar um prazo e devem. Tem clientes que têm muita dificuldade de tomar decisões, tá? Muita dificuldade. E a gente precisa dar prazo, estipular datas para ajudar o cliente a tomar essa decisão. Claro, tudo isso tem técnica, tem um jeito para falar, sem ser agressivo, um jeito para conduzir. Eu tô achando tão escuro aqui atrás de mim, gente. Acho que é a minha janela, não sei. Para conduzir. Mas jamais colocar para o teu cliente que você precisa bater uma meta. Jamais use isso como estratégia de fechamento. De novo, dê prazos, faça combinados de datas com o teu cliente, de quando você vai retornar, mas não diga para ele, e inclusive coloque essa data para 1 dia ou 2 antes do teu fechamento de meta. Mas não conte para o teu cliente que existe uma meta, o teu cliente não tem nada a ver com isso. E de novo, ele vai se sentir constrangido, ele vai se sentir encurralado se você fizer esse tipo de comentário com ele. Então, por favor, jamais comentem com o seu cliente. Nós temos uma meta para bater. Nos ajuda, leva mais isso. Você pode vir fechar, pode vir até tal dia. Esses dias, gente, eu recebi um pedido de socorro de um vendedor. Fulana, preciso vender 5.000 hoje. Você não tem ninguém para me mandar aqui? Gente, como assim? Quem é que tem 5.000? Se eu tivesse alguém para mandar gastar 5.000, como assim? Olha o nível de desespero. Então, assim, Nô tá entrando aqui, seja bem-vinda. Você que é gerente, que tem um time de vendas, que agora em dezembro tá querendo lavar a baia, tá querendo tirar todo o atrasado, tá querendo bater a meta, pelo amor de Deus, cuida desses vendedores, para que esse tipo de erro não aconteça. Cuide desses vendedores ao ponto de empoderar eles, no sentido de não deixar eles se diminuírem dessa maneira diante dos clientes. Porque quando um vendedor pede para o cliente, me ajuda a bater a meta, ele simplesmente perde toda a credibilidade do cliente e nele também. A gente não pode miserar ajuda, pedir esmola. Isso é pedir esmola, pelo amor de Deus. A gente começa certo desde o começo. E o cliente tem que comprar com gosto. Se o cliente comprou depois, no dia depois, no dia que ele já disse, olha, eu vou comprar 5.000, então você diz para ele, olha, muito obrigado, antes de você ir embora, eu preciso te dizer que a tua compra hoje foi fundamental para me ajudar a bater a minha meta. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, sou eternamente grato a você por isso. Mas não pede ajuda antes do cliente decidir. Não fica pedindo para o cliente levar mais alguma coisa. Olha a situação, eu saí ontem lá daquele lugar pensando, pelo amor de Deus, coitada dessa menina desesperada porque era dia 30, porque provavelmente estava no primeiro mês de contrato. Ai, moça, sabe o que é? Que hoje termina o mês e eu preciso bater a meta. Você não quer aproveitar e levar e aí você me ajuda? De novo, vendedor. Por que você acha que um desconhecido vai te ajudar a bater a tua meta? Que ilusão da tua cabeça achar que alguém vai fazer isso por ti. Você precisa sim ter conhecimento, ter técnica, ter estratégia para mostrar para o teu cliente que você é a melhor solução, para mostrar para o teu cliente que você tem as melhores opções e que ele deve sim comprar o teu produto e que ele deve sim seguir as tuas recomendações, as tuas orientações. Mas jamais você pode pedir para um desconhecido
te ajudar a bater uma meta. Não faça isso. Não faça isso. Certo? De novo, o teu cliente não tem nada a ver com a meta da loja. Você, gestor, você, dono da empresa, por favor, oriente, por favor, acompanhe, capacite o seu time de vendas para que eles não passem por essa situação, que é humilhante para o vendedor e, sinceramente, para a empresa faz com que ela perca toda a credibilidade, porque o cliente sai dali pensando que as pessoas naquela empresa devem ser simplesmente números e que se o vendedor te fez esse pedido de socorro é porque provavelmente se ele não bater a meta ele vai embora, ou seja, que empresa desumana. E gente, as pessoas estão cada vez mais conectadas com empresas humanas, humanizadas, não é mais nem atendimento humanizado, são empresas humanas, onde é bom para todo mundo. Bom para mim, bom para ti, bom para o fornecedor, bom para o vendedor, bom para todo mundo. Quando eu me deparo com um vendedor que faz esse tipo de comentário, o cliente simplesmente pensa, mas que empresa é essa que usa uma régua de faturamento para medir o quanto as pessoas são boas, ou usa isso único e exclusivamente? Todo mundo sabe que quando a gente trabalha no comércio, a maioria das empresas, inclusive eu oriento isso para os meus mentorandos, para os meus clientes que eu faço mentoria, é que tenha sim comissão e que isso seja ponto crucial para a gente medir o desempenho, a qualidade do time de vendas. Mas isso não pode ser externalizado para o cliente. E o vendedor precisa enxergar isso também como uma maneira dele se melhorar, também como um indicador que é positivo e favorável para ele, e não como se fosse um chicote, aonde se você não bater a meta, você simplesmente vai ser penalizado. E aí, no desespero, eu peço para o meu cliente, por favor, você não quer me ajudar a bater a meta? Você não... aproveita já que você levou e compra, hoje é o nosso último dia de meta, aí você também me ajuda a bater a meta. Gente, quem tá aqui me responde, pelo amor de Deus, vocês já passaram por essa situação? Aonde o vendedor pediu para vocês comprarem porque era o último dia da meta? Como vocês se sentiram diante disso? Diante dessa situação? Vocês já passaram por isso? Por favor, escrevam aqui para mim. Eu vou dizer para vocês, tá? Vocês vão escutar 20, 21, 22, 23. Por mais que eu treinasse os meus times de venda, de vez em quando eu pegava um vendedor fazendo isso. Não se faz isso. A gente ganha um cliente na confiança, na técnica, resolvendo o problema dele. E a gente faz isso o mês todo. A gente não faz isso só nos 45 do segundo tempo. Por isso é tão importante a partir de hoje, né? A gente já ter muito claro quanto que você vai vender esse mês. Quanto que você precisa vender todos os dias. Todos os dias vão ser iguais? Não, o mês de dezembro é diferente. Geralmente a gente começa o mês com a meta mais alta e termina com a meta mais baixa. Mês de dezembro a gente começa mais baixo e levanta lá na semana do dia 20, até porque o horário é diferenciado. Então dividam por dia, cada dia é diferente, né? Cada dia é diferente. Quem já tem um histórico, eu quero vender, eu quero crescer 50% esse ano em relação ao ano passado. Quando você vendeu no dia 1º do ano passado? Coloca mais 50%, vai fazendo a tua meta. E vai chegar lá no dia 30 e você vai estar com a meta batida. Se você olhar todos os dias, sem precisar de maneira alguma pedir socorro para o cliente. Lembra? Quem pede socorro é o cliente, nós somos o especialista. Por favor, vendedores, apropriem-se disso, dessa condição que vocês têm de serem as pessoas que resolvem. Apropriem-se disso, vocês são as pessoas que resolvem o problema dos outros. Não são os clientes que resolvem o teu problema da meta. Então vocês precisam entender isso
e se comportarem como verdadeiros especialistas, como pessoas que estão ali para ajudar. E não para pedir socorro nos 45 do segundo tempo. E não para pedir socorro para um desconhecido, que provavelmente nunca mais vai voltar se te ajudar. Certo? O vendedor, o cliente pensa, nossa, será que o que essa pessoa está falando realmente é verdade? Será que realmente esse produto é o mais indicado para mim? Ou será que essa pessoa está me falando isso só para que eu compre e ela bata a meta do mês? Onde fica a mãe de todas as objeções nesse caso, que é a confiança? A mãe dos lagartos tomadores de decisão, né? A Andressa já fez o treinamento comigo, sabe como que é? Não existe. Não existe. O vendedor, o cliente fica totalmente desconfiado. Gente, esse cliente jamais vai voltar. Esse cliente jamais vai te trazer. Lembra que a gente precisa atender com excelência para que os nossos vendedores, nossos clientes passem a ser os nossos maiores vendedores? Vocês realmente acreditam que um desconhecido que você nunca viu e que você simplesmente pede socorro para bater a meta vai te indicar para alguém? Ele vai ter pena de ti. Vai ter pena. E sinceramente, vendedores, olha só, eu acho que vendedor é uma das profissões mais incríveis desse mundo. Tanto que eu bato no peito e digo, sou vendedor, sim senhor. E quem já fez treinamento comigo sabe como que isso funciona. Eu não fui vendedora há 20 anos porque eu não tive outra oportunidade na minha vida. Eu fui vendedora porque eu realmente sou até hoje, porque eu realmente acredito que um vendedor é uma das profissões mais nobres que existe. Mas tem muito vendedor tropeçando em pequenos detalhes, dando um show na hora da venda, mas errando no fechamento. E tem muita empresa despreparada que não investe em capacitação e treinamento do seu time de vendas, pedindo para que os vendedores usem isso como estratégia de fechamento. Usem isso de pedir, de contar para o cliente que a meta vai terminar aquele dia. Gente, olha só, deixa eu falar para vocês. Fala para o cliente de vocês que a meta termina hoje. Se o teu atendimento foi show, o cliente vai ficar sem graça de te dizer que não, então ele vai comprar. É assim que funciona. Eu sei que tem empresa que faz isso. Eu já fiz treinamento em empresas que tem isso como regra. Contar para o cliente que a meta vai fechar. E deixar o vendedor desconcertado, o cliente desconcertado nos 45 do segundo tempo, para ele dizer, não, fecha então, pode fechar. Só que esse cara nunca mais volta, então pelo amor de Deus, vendedores que são, vocês que estão aqui, vendedores que são empoderados, protagonistas das suas vendas, pessoas que decidem quanto querem ganhar no final do mês, e começam a partir do dia 1º a correr atrás disso, não caiam nessa armadilha. Não façam isso com o cliente de vocês. Jamais. Primeiro, não é pelo cliente, é por vocês. Empoderem-se e apropriem-se de todo o conhecimento, de toda a expertise, de toda a estratégia, de toda a técnica que vocês têm para conduzir o teu cliente até o sim. Sendo honesto, sendo verdadeiro, sendo íntegro e principalmente sendo ético com o teu cliente, fazendo o teu cliente sair dali te admirando pelo excelente profissional que você é, e jamais fazer o teu cliente sair dali com a sensação de que, não sei exatamente se era bem isso, se o momento era esse, mas pelo menos eu ajudei o fulano que foi tão legal comigo. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. Eu me senti trimal quando eu saí daquela situação. Vocês querem saber se eu comprei? Eu não comprei. Eu não comprei aquele produto a mais pra menina bater a meta. Não comprei. Porque eu acho muito errado isso. É mais um desabafo, um bate-papo e uma orientação pra vocês, porque o Natal tá chegando e eu não quero que vocês, vendedores, se coloquem nessa situação de pedinte. Pelo amor de Deus, vamos honrar nossa camisa. Não quero saber de vendedor pedinte no final do mês. Vendedor, sim senhor. Certo?
Então, assim, e a mesma situação eu passei quando estava fazendo uma compra de um valor extremamente agregado, onde eu estava encantada com a postura e direcionamento do vendedor, e chegou no final e o vendedor simplesmente me saiu com essa: nós temos uma meta para bater até dia tal, então eu gostaria de saber se você consegue me dar a resposta até o dia tal. Gente, bota a meta, você tem uma meta até o dia tal, combina com o teu cliente para que a resposta venha antes da meta. Mas não fala pro teu cliente que tem uma meta, ele não tem nada a ver com a meta da empresa, ele não tem nada a ver com as tuas metas. Por favor. Meu desafio para vocês, tá? Meu desafio para vocês essa semana, não, esse mês, é que você tire isso do seu vocabulário, se você usa isso. E se você conhece alguém que já fez isso com você, manda para essa pessoa. Porque ela precisa entender que ela não pode fazer isso com o cliente e nem com ela, nem com a imagem profissional dela. De maneira alguma. Certo? Então, meu desafio para vocês é hoje: tira isso definitivamente do teu vocabulário. Se você tem um time de vendas, faça uma reunião extremamente alinhada, estratégica, converse sobre isso com o teu time de venda, treine e capacite. Não use isso como estratégia de fechamento de forma alguma. É desumano fazer isso com o cliente e é desumano com você, vendedor, se colocar nessa condição de pedinte. Não faça isso. Você é o especialista. Você é o cara que vai dar show nesse final de ano. Você é o cara que vai fazer os resultados da empresa que você tá, que veio patinando com a pandemia, simplesmente fazer um giro de 360 graus neste dezembro, nesse Natal. Mas você não vai conseguir isso se você estiver miserando e pedindo para o teu cliente. Resolva, solucione, crie necessidade, mas não peça. Não fique pedindo para o teu cliente. Ok? Beijo, beijo. Tchau, tchau.